Saudar cada um que está aqui compartilhando com a gente nesse momento, aqui na plataforma Zoom, os que acompanham pelo Facebook. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar nessa ciranda com a cátedra, com a sociomuseologia, com a Universidade Lusófona de Portugal, que nos últimos 5 meses tem sido uma grande parceira nossa. Ao tempo que saudamos todos aqui presentes, é com muito pesar que a gente faz o registro da impossibilidade do Tiago Xingó, nosso companheiro da Universidade Licungo de Moçambique, que compõe conosco a coordenação da rede internacional. Hoje já tínhamos nos falado por alguns momentos, Florencio, Tiago e eu, mas há pouco o Tiago recebeu uma notícia de uma perda em família para a Covid-19. Ele está muito abalado, então a gente quer deixar aqui o nosso abraço muito fraterno, muito afetuoso ao Tiago, aos seus familiares, a toda a gente, em tempos tão sombrios, tempos tão cinzentos com a pandemia. Então, ao mesmo tempo que assim, com muito pesar esse registro, mas a gente também veio muito motivado. Para além do convite, a gente veio também muito motivado para fazer essa homenagem ao Tiago, nesse momento difícil. Então, a gente com isso justifica. E Florence e eu vamos estar compartilhando um pouco do que tem sido essa nossa experiência. E essa nossa experiência, ela está muito vinculada a uma história maior, mais ampla, que é a campanha em defesa do legado de Paulo Freire, lançada em 2019 pelo Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe. O CAA vem de uma trajetória de mais de 40 anos. Paulo Freire é presidente honorário do CAA, porque é um dos membros fundadores desse conselho que hoje está em 21 países e que representa muito para nós, latino-americanos, que representa muito para nós na complexa realidade que nós vivemos na América Latina, em especial para nós da Amazônia e povos da Panamazônia, pensando essa dimensão mais internacional, que somos 9 países entre florestas e rios da Amazônia. E com isso, a gente quer pedir para a Moana, que é uma querida, que tem sido uma pérola para nós nessa construção também, brasileirinha, assim como Judite, né? Então, são 2 brasileiras que vivem esse mundo além-mar, que a gente tem muito carinho. E queria convidar a Moana para compartilhar a nossa carta aos professores, que é uma homenagem a Paulo Freire. E com isso a gente começar a nossa ciranda. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai
se cala, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade. O aprendizado do ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte, convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer. Desculpa, Jaqueline, mas você está sem som. Oi? Está me ouvindo? Agora sim, obrigada. Eu dizia que esse videoclipe, ele tem nos acompanhado em todos os momentos. Nós lançamos no Fórum Social Mundial, agora, de 2021, na Assembleia dos Povos, e tem sido um hino que tem nos acompanhado, embalado nossos sonhos, acalentado nossas lutas, nossas resistências em tempos tão complexos que vivemos. E vocês têm nos acompanhado, sabem muito do que o Brasil está a passar. Então, para nós, celebrar o centenário de Paulo Freire é também reaprender com a nossa história. E foi no contexto dessa campanha em defesa do legado de Paulo Freire, e aí é importante dizer que, desde 2017, diferentes coalizões já vinham colocando na pauta o centenário Paulo Freire. Em 2018, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST, que é uma das grandes forças, um dos grandes campos de luta em defesa da reforma agrária no Brasil, vinculado à Via Campesina, que tem a sua expressão internacional, em 2018, o centenário Paulo Freire também já estava na pauta. E nós, então, já vínhamos de longos passos, né, construindo esse momento. E em 2019, num contexto em que se acentuam as dificuldades, os embates no Brasil, em que afirmar a defesa da democracia, do Estado de Direito, vai se colocando na ordem do dia no nosso país, Paulo Freire vai também sofrer muitos ataques. Paulo Freire, em 2012, foi reconhecido por lei no Brasil, pelo Congresso Nacional, como patrono da educação brasileira. Então, Paulo Freire foi celebrado. E esse título, nessa demarche, nessa onda neoconservadora que se abateu sobre o nosso país, esse título de patrono da educação brasileira também esteve em causa. E nesses tempos que fake news e tantos outros ataques têm se imposto sobre as lutas populares, sobre instituições democráticas, nós vimos também ali o risco e as tentativas de vilipendiar esse legado de Paulo Freire. Então, isso também motivou fortemente a gente
afirmar e deflagrar movimentos, articulações, coalizões em defesa desse legado de Paulo Freire. Em 2019, o CAAU lança essa campanha, assim como o Instituto Paulo Freire do Brasil, presidido por um histórico educador também no nosso país, o Moacir Gadotti. O Instituto Paulo Freire também lança a campanha O Centenário Paulo Freire Sim. Então, são diversos movimentos afirmativos do legado de Paulo Freire. E aí, em 2019, eu estava fora do Brasil, estava na Guiné-Bissau, e articulando com os nossos movimentos, a gente também se perguntava qual seria a nossa contribuição nesse processo. Nós que vínhamos de uma história do Fórum Internacional da Sociedade Civil, em 2009, que foi um fórum que antecedeu a CONFINTEA-6, a Conferência Internacional de Educação de Adultos. 2009 foi um ano de grandes articulações internacionais, com o Fórum Mundial de Educação, com o Fórum Social Mundial, com o Fórum Internacional da Sociedade Civil, e, passando em revista essa história, a gente perguntava qual seria a nossa contribuição. E aí a nossa contribuição vem na perspectiva de trazer a educação popular a partir de África para essa grande cena do legado de Paulo Freire. E aí, então, ainda sem ter regressado ao Brasil, a gente começou a se articular e fomos acentuando a tônica na articulação de uma rede com os países africanos de língua oficial portuguesa. Então, a gente começou a mobilizar nossas redes com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E em 2020, aí a gente podia, acho que já começar os slides, porque eu já estou falando dessa história, dessa contextualização. Mas também, enquanto Moana projeta, 2009 foi um ano que Florencio Varela e eu, a gente viveu muito intensamente, porque é também quando a gente se encontra nesse conjunto de movimentos. Tem um elemento assim, super importante, é por onde a gente começa, que é uma intervenção de Paulo Freire, em que Paulo Freire nos diz: faço esta referência para sublinhar quão importante foi para mim pisar pela primeira vez o chão africano e sentir-me nele como quem voltava e não como quem chegava. Daquele momento em diante, as mais mínimas coisas, velhas conhecidas, começaram a falar a mim, de mim. A cor do céu, o verde azul do mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, o perfume de suas flores, o cheiro da terra, as bananas, entre elas a minha bem-amada banana maçã, o peixe ao leite de coco, os gafanhotos pulando na grama rasteira, o gingar do corpo das gentes andando nas ruas, os corpos bailando e, ao fazê-lo, desenhando o mundo. A presença entre as massas populares da expressão de sua cultura, que os colonizadores não conseguiram matar, por mais que se esforçassem para fazê-lo. Tudo isso me tomou todo e me fez perceber que eu era mais africano do que pensava. Assim, Paulo Freire traduz a sua intimidade e o seu encontro com a África. Paulo Freire, pernambucano, Vânia está aqui, falava sobre Recife. Paulo Freire, pernambucano, brasileiro, vai viver o exílio, uma diáspora forçada em tempos sombrios que nós vivemos no Brasil a partir de 1964.
Paulo Freire foi o andarilho das utopias. E nessa andarilhagem de Paulo Freire vai viver em Genebra, ao abrigo do Conselho Mundial de Igrejas, e num tempo em que os países africanos de língua oficial portuguesa viviam a sua independência de Portugal. E Paulo Freire vai contribuir e vai viver uma experiência muito densa na Guiné-Bissau, depois de uma luta sangrenta, de uma luta prolongada, né, de mais de 11 anos. Paulo Freire vai viver a sua experiência na Guiné-Bissau, onde Paulo Freire produz Cartas à Guiné-Bissau, que é uma das obras de referência em que Paulo Freire reflete sobre a sua experiência em solo africano. Mas antes mesmo, e não é na Guiné-Bissau que começa a experiência de Paulo Freire. Paulo Freire já tinha recebido um convite e Paulo Freire vai à Tanzânia. E a partir da Tanzânia, Paulo Freire se encontra também com lideranças da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Paulo Freire não esteve presencialmente em Moçambique. Dos 5 países africanos dos Palopes, o único que Paulo Freire não teve um trabalho contínuo, presente, foi exatamente Moçambique. O que não significa que Paulo Freire não esteve na interlocução com os moçambicanos. E isso a gente tem dialogado muito com os nossos colegas investigadores, investigadoras, movimentos sociais de Moçambique que estão nessa rede. Então, nós nos organizamos... Pode passar, Mona, por gentileza? Nós nos organizamos para constituir essa rede internacional de educação popular, Diálogos com a África, nesse contexto de mobilização em torno da defesa do legado e da construção do centenário. E quem somos? Nós somos um coletivo de docentes, de professores, professoras, extensionistas, pesquisadores, investigadores de instituições de ensino superior e ativistas de organizações da sociedade civil, movimentos sociais, de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. Bem como membros de cátedras, nós temos várias cátedras Paulo Freire nesse movimento, cátedras de educação de adultos, a cátedra da lusófona. Nós somos de instituições e entidades internacionais, a exemplo do CAAL ou do ICAI, que é o Conselho de Educação Internacional de Educação de Adultos, congregados em torno de 2 propósitos comuns interdependentes: a celebração do centenário e a constituição de uma rede internacional de educação popular, Diálogos com a África, com ênfase em países de língua portuguesa. A gente acentua essa dimensão, essa interdependência do centenário e a constituição da rede, para dizer que, a partir de 19 de setembro de 2021, Paulo Freire celebra 100 anos, e Paulo Freire terá 100 anos até 19 de setembro de 2022. E aí o seu centenário ele toma uma outra dimensão. É o 101, 102 anos. E nós queremos nos constituir como rede para além dessa temporalidade 2021-2022. Paulo Freire é uma grande referência nossa, e o seu centenário tem centralidade nesse momento, mas a rede vai mais além. Por exemplo, a rede hoje já dialoga em torno da construção do centenário de Amílcar Cabral.
o pai da nação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. E como dizem os angolanos, moçambicanos e santomenses, Amílcar Cabral não é só de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Amílcar Cabral é de África, Amílcar Cabral é do mundo, ele também é do Brasil, e assim a gente vai seguindo. Então, hoje a gente tem um diálogo muito íntimo com o centenário de Amílcar Cabral, que a gente já começa a projetar. Pode passar, Moana, por gentileza? Vocês observam que nessa barra, né, tem logomarcas que a gente até se perde, né? É porque somos todas essas pessoas, somos todos esses coletivos, todas essas instituições, todos esses movimentos e todas essas cátedras que estão nessa barra. Nós começamos ali em junho de 2020, começamos como um sonho, como uma semente, e a partir de uma iniciativa da Rede Interdisciplinar de Pesquisa e Diálogos no Sul Global, a Rede Integra Sul, que é liderada pela Universidade Federal do Pará, que é uma rede da qual eu faço parte da coordenação, a Rede Integra Sul, a partir aqui da Amazônia, dessa dimensão de Sul Global que nós vivemos na Amazônia, no norte do Brasil, no norte aqui, né, na América do Sul, nós fomos de grão em grão dialogando com universidades parceiras no Brasil, e aí fomos semente por semente, passamos o mês de junho dialogando, chegamos na Federal Rural de Pernambuco, seguimos o mês de julho, e aí chegamos no Instituto Paulo Freire do Brasil, chegamos junto com o CEAAL, fomos seguindo, entramos na campanha do CEAAL em defesa do legado de Paulo Freire, em agosto, né, com as sementinhas já todas lançadas aqui no Brasil, a gente deu o start para o diálogo com os nossos parceiros internacionais. E a gente começou com os amigos e com pessoas com uma tradição de luta e de defesa do legado de Paulo Freire. E uma das primeiras pessoas foi o Florencio Varela, um amigo também de longa data, que tem uma tese de doutorado linda sobre alfabetização e educação de adultos em Cabo Verde, que discute muito a experiência de Paulo Freire. O Florencio, ele foi dirigente do Instituto Universitário de Educação, hoje vinculado à Universidade de Cabo Verde, e o Florencio, por muitos anos, depois ele vai poder falar de sua experiência, dirigiu a Direção de Educação de Adultos de Cabo Verde, que fica na Rua Paulo Freire, em Cabo Verde. Então, isso diz de uma cidade, de uma capital de um país africano, que tem uma rua que homenageia Paulo Freire, isso diz muito da sua história. E aí nós fomos seguindo os diálogos com a Guiné-Bissau, são os países que eu já morei, mas já tinha trabalho com pesquisa nos outros 3 países, conheço um pouco da história da educação nesses países parceiros, e aí fomos montando esse diálogo com cada um dos países. Pode passar? E aí seguimos. Em setembro, a gente realizou a nossa primeira iniciativa como rede. Pode passar e depois a gente volta, Moana. Aí pode passar? Aí nós realizamos, em setembro, pode passar mais um pouco? Aí nós realizamos, em setembro, a nossa jornada, que foi essa jornada Paulo Freire em África, legado de educação libertadora, rumo ao centenário. Então, de 12 a 29 de setembro,
nós realizamos vários círculos de diálogos e que nós iniciamos no 12 de setembro, um sábado, em que eu fui a mediadora de um diálogo com o Florencio de Cabo Verde e com o Hugo Monteiro da Guiné-Bissau. O Hugo Monteiro foi um combatente da luta da libertação na Guiné-Bissau, foi ministro da Educação, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, uma grande liderança, ocupou cargos na CDAO, né? Então, uma grande expressão também, não apenas na Guiné-Bissau, mas no continente. E ali, no dia do aniversário de Amilcar Cabral, no 12 de setembro, nós demos a largada com a nossa rede. No sábado seguinte, 19 de setembro, nós fizemos um encontro com Angola, Moçambique, né? Em que, no dia do aniversário de Paulo Freire, nós dialogamos sobre experiências nesses diferentes países no continente africano, numa live mediada também por nós aqui do Brasil. E aí seguimos, né, realizando até o 29 de setembro. No 28 de setembro, por exemplo, foi uma live. Pode passar, Mona? Em cada um desses momentos, nós realizamos uma live temática, e aí merece assim, muito destaque a do dia 28 de setembro também, Amilcar Cabral e Paulo Freire, Educação Popular e Descolonização das Mentes. Nesse círculo de diálogo, quem estava conosco? Augusta Henriques, que foi uma jovem ativista da luta da libertação também, e que trabalhou durante muito tempo com educação popular no pós-independência. Então, Augusta Henriques tem uma longa trajetória de convivência com os brasileiros que viveram o exílio na Guiné-Bissau, entre os quais Ladislau Dalbor, que é um grande intelectual, um grande economista no Brasil, que viveu muito tempo na Guiné-Bissau, Cláudio Secom, Miguel e Rosisca Darcy de Oliveira, e todas essas pessoas a gente foi reencontrando ao longo dessa trajetória. Fizemos esse circuito em novembro, nós fizemos o lançamento dessas nossas ações numa live com o Instituto Paulo Freire do Brasil, e nós estamos agora fazendo toda a gestão desse conteúdo do que nós fizemos em 2020, do que fizemos já em 2021, porque agora em setembro nós vamos lançar as redes sociais da nossa rede, Diálogos com África, e com isso todo esse conteúdo ele vai estar disponibilizado. Você pode agora voltar para os slides anteriores, Mona? E aí nós seguimos, então, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós seguimos fazendo esse diálogo com os coletivos dos países, né? E, até então, Portugal não estava conosco, mas a gente debatia, né? A gente dialogava também com os países sobre a importância de ter o diálogo com Portugal. E mesmo que para alguns possa ser uma posição controversa, para nós não seria freiriano não dialogar com Portugal. E aí passamos, né, a investir nesse diálogo. Começamos pela Universidade do Minho, com o José Augusto Pacheco, um companheiro nosso também de longas datas, e seguimos. Pode passar, Mona? E nesse percurso, hoje, nós nos constituímos numa dimensão internacional, que é essa rede que nos congrega. Nós temos a dimensão nacional, porque os coletivos nos países têm autonomia para realizar atividades próprias, né? Então, por exemplo, a Guiné-Bissau, em abril, fez uma atividade extraordinária, com a presença do ministro da Educação, fez um lançamento. Então, os países têm realizado
ações autonomamente. Para países federados, como é o caso do Brasil, nós estamos atuando nos estados. Então, aqui no Pará, por exemplo, nós temos uma ação, um comitê estadual do Centenário Paulo Freire, em parceria com a Assembleia Legislativa, que congrega os deputados do Estado, e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa lidera esse processo conosco. Então, nós vamos ter de setembro a novembro um conjunto de celebrações, concessão de honrarias, uma série de coisas. Temos a dimensão das cidades, dos municípios, e temos a dimensão das instituições. Então, nós somos uma rede que tem atuações multiescalares. Hoje, nós estamos aqui numa dupla escala. Numa escala que é institucional, da cátedra, da Sociomuseologia, da Universidade Lusófona de Lisboa, e, ao mesmo tempo que é uma ação institucional desses coletivos, é uma ação internacional que dialoga conosco no Brasil, com Cabo Verde e com os países parceiros. Então, elas não são escalas distantes entre si. A gente pode passar, faltam poucos slides. Então, eu já me referi, nós temos uma organização que são os coletivos nacionais, uma coordenação internacional. De Portugal está conosco o Instituto Paulo Freire de Portugal, com José Amorim, da Universidade do Porto, e temos os coletivos nacionais. Portugal tem o seu coletivo que congrega a Lusófona de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, a APSEP, a USE, os parceiros que também a cátedra e as instituições de ensino superior, as universidades de Portugal, foram mobilizando. E, além dos coletivos nacionais, cada país tem a sua coordenação própria. Pode passar. Aí pode passar, porque são as programações. Chegamos em 2021, fomos ampliando a base de diálogos e construímos o que a gente chama da nossa agenda de convergência internacional. Nós temos hoje 3 agendas de convergência internacional, que são os Círculos de Cultura e Esperançar, a Exposição Paulo Freire, que vai ser lançada agora em setembro e que vai chegar em Portugal, e o primeiro encontro internacional que nós estamos construindo. Esses círculos de cultura, eles se desdobram em várias outras ações, eles são base para a nossa primeira publicação, que a gente já deu início à organização do nosso primeiro e-book. Na Exposição Paulo Freire, a Sociomuseologia tem uma participação muito especial. Moana, particularmente, tem sido imprescindível para nós na construção dessa exposição. É uma exposição que serão 24 painéis. Ela já é uma exposição de 2005, que aconteceu aqui no Brasil, e que o Instituto Paulo Freire disponibilizou essa exposição de 2005 para que ela fosse atualizada. E nós estamos consolidando a atualização de 2005 ao tempo presente, e mais do que isso, nós também estamos africanizando essa exposição. Então, a exposição ela vai ter essa identidade de ser diálogos com a África. Pode passar. Essa é a nossa agenda desse ano, que é uma agenda que está em movimento. Para além dela, tem muitas outras agendas que vão acontecer, como o nosso encontro de hoje. Então, nós temos de 26 de março até aqui realizado vários ciclos de cultura e esperançar, e a cada mês nós vamos realizando
sob a liderança de um país e com uma obra de referência, a gente vai realizando esses círculos. Pode passar? Nós lançamos no 26 de março, com a presença do Hugo Monteiro, da Guiné-Bissau, Sérgio Guimarães, que por 20 anos trabalhou com Paulo Freire, esteve conosco. Sérgio é autor de várias obras com Paulo Freire. A Rubineuza, uma grande expressão do Movimento Sem Terra aqui no Brasil. E Mônica e eu estivemos na mediação. Mônica é da Cátedra Paulo Freire, da Federal Rural de Pernambuco, e o Instituto Paulo Freire e o Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe esteve junto conosco na abertura e na mediação. Em abril, o 23 de abril é o Dia do Professor em Cabo Verde. Cabo Verde, então, escolheu ficar com abril para celebrar essa data. Nós congregamos a Universidade de Cabo Verde, a UniCB, a Universidade Jean Piaget, a Unipiaget, uma artista visual, que foi linda, Antônia, e o Instituto Paulo Freire, de Cabo Verde, com Florencio, e uma cabo-verdiana na diáspora, na Itália, que tem feito um trabalho também muito importante. E aí nós seguimos, né, realizando. Chegamos em maio, pode passar, que foi um momento super importante para nós, um momento histórico. Nós celebramos o 25 de maio, Dia Mundial de África, com Mário Cabral, a quem Paulo Freire escreve as cartas à Guiné-Bissau. Mário Cabral esteve conosco, atualmente Mário Cabral mora em Portugal, mas Mário Cabral, do alto dos seus 81 anos, veio para nos inspirar, para nos encorajar a seguir na luta. Foi um círculo de profundas emoções. Pessoas que não se viam há décadas estavam reunidas em torno desse encontro, que nós chamamos Mário Cabral e convidados. E aí veio Augusto Henriques, o Hugo Monteiro, o Cláudio Secom, o Ladislau Dalbor, o Miguel e a Rosisca Darcy de Oliveira, guineenses e brasileiros que viveram a educação popular. Teve a mediação do Moacir Gadotti e minha, que foi um dia de muito orgulho para mim. E mais recentemente, nós recebemos Graça Machel, companheira Samora Machel, grande líder da independência de Moçambique, e professores, investigadores, e o Movimento Educação para Todos de Moçambique, celebrando Paulo Freire, debatendo a influência de Paulo Freire na educação em Moçambique, a educação popular nesse país. E hoje cá estamos, nessa semana que para nós é tão importante aqui no Brasil, com datas muito significativas, e no mês do Julho das Pretas, que nós celebramos as mulheres latino-americanas, as mulheres africanas, e com isso eu convido o Florencio ao seu contributo. Muito obrigada, e a gente segue juntos. Vai chegar o dia dos círculos liderados por Portugal, que a gente está super na expectativa, que setembro já está chegando, e tudo que está acontecendo, tudo que eu relatei, tem a marca dos parceiros de Portugal. Professor Florencio, obrigada, professora Jaqueline. Agora vamos passar a palavra para o professor Florencio. Pode ser direto, assim, não precisa nem da minha mediação. Tá bom, muito obrigado. Eu quero cumprimentar a equipe toda, dizer que é uma honra e um prazer poder estar aqui no meio de vocês, maioritariamente mulheres, né, estrelas que brilham no nosso firmamento. É sempre um prazer poder falar, poder partilhar com as pessoas que vivem
o esperançar, Paulo Freire. Bom, nós tínhamos combinado, dialogamos antes, a Jaqueline já fez uma apresentação assim muito global. Eu vou apresentar alguns aspectos relevantes que, ao longo do nosso trabalho da rede, né, fomos, digamos, surpreendidos com solicitações, com interlocuções, com interações de outras instituições que nós, na altura, não estávamos a nem sequer a imaginar. Só para poderem ter uma ideia do impacto, não é, do trabalho da rede. E, para além daquilo que a Jaqueline apresentou, eu, infelizmente, não pude sistematizar assim para apresentar, não é, inclusive, alguns cards, algumas imagens, vou só relatar. Destaco, sobretudo, por conta dos trabalhos da rede, por conta da divulgação do nosso trabalho, outras instituições foram entrando. E eu, particularmente, como eu estou aqui na África, em Cabo Verde, onde Paulo Freire teve uma ação muito relevante, que não aparece nas cartas à Guiné-Bissau, mas algumas das passagens foram escritas aqui em Cabo Verde. E nós, inclusive, temos alguns manuscritos de cartas à Guiné-Bissau. Portanto, ele, em 1976, 77, esteve aqui em Cabo Verde. Em 79 já tinha editado o livro, mas na primeira visita estava ainda elaborando, escrevendo, portanto, partilhou. E então, por conta disso, eu tenho recebido muitas solicitações, quer de universidades brasileiras, né, quer também de outras universidades. E aqui, se calhar, destaco primeiro, eu fiquei surpreso, uma universidade, imaginem, em Alemanha, a Universidade Técnica de Alemanha, que trabalha com, portanto, num curso de pós-graduação de serviços sociais. Um professor assistiu uma live no YouTube e entrou em contato comigo, pedindo para organizar com ele um seminário sobre cartas à Guiné-Bissau, né? E, sobretudo, organizamos 2 seminários, portanto, em datas de março e junho. Foi muito interessante, porque demos pauta, combinamos, as pessoas fizeram investigação e depois dialogamos. Cartas à Guiné-Bissau, então, foi assim uma espécie de diálogo, com algumas questões prévias para poderem estudar. E eu aí fiquei surpreso, né, sobre o alcance do trabalho, não é, e do legado de Paulo Freire. Disse, meu Deus do céu, nós estamos celebrando o centenário de Paulo Freire, mas temos perspectivas muito grandes. E, inclusive, combinamos continuar esse diálogo nos próximos cursos, porque vão recebendo anualmente, não é, vão editando e reeditando esses cursos, não é, que no âmbito digamos, dos serviços sociais, portanto, interessa ter essa perspectiva freiriana, o que é muito bom, o que é muito encorajador. Portanto, tivemos em março e junho 2 seminários muito interessantes, muito participados. No Brasil, fui interpelado por um professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, o Daniel Chacon, que pediu-me uma sessão com os estudantes dele. Eu aproveitei para pedir também uma sessão com os estudantes daqui. Os estudantes, eu estou na Escola de Formação
cristã da Diocese de Santiago, e ele propôs e abordou um aspecto que eu nem estava a imaginar, não estava a pensar. Imagina o humanismo cristão em perspectiva freiriana, porque é um curso de ciências religiosas. Portanto, bom, ele é pedagogo, é filósofo e é teólogo. Portanto, tem uma perspectiva assim muito boa e os estudantes ficaram maravilhados, inclusive alguns professores também participaram. Portanto, essa visão humanista cristã de Paulo Freire, eu pessoalmente não tinha nessa perspectiva. Para mim foi uma descoberta extraordinária, muito interessante. Jacqueline, eu gravei essa aula, nós podemos ver, né, onde ir buscar alguns elementos para a nossa memória, porque são aspectos que não devemos perder, né, de vista. Na mesma linha, aí creio que foi recomendado pela nossa amiga Jacqueline, porque é da região, da Universidade Federal de Amapá, o Marcos Vinícius, que inclusive está maravilhado, agora quer vir a Cabo Verde, já pediu para vir por 3 meses. Portanto, ele abordou também no curso daqui um tema ligado ao ensino religioso no Brasil. Como eu estou agora vinculado a trabalhar, a colaborar nessa escola de formação cristã, eu tenho um curso, tenho uma disciplina que é Pedagogia Teológico-Pastoral, por isso eu trouxe, Daniel, estou buscando pessoas que têm essa visão cristã, visão humanista, né, de Paulo Freire para colaborar. Portanto, são descobertas extraordinárias, muito, muito boas. Com o Daniel, esse professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, nós, inclusive, organizamos, bom, ele coordenou a edição, portanto, convidou um grupo enorme de autores. Eu escrevi um capítulo, inclusive o Márcio Gadotti também escreveu um capítulo de uma obra que já está concluída, vai ser lançada brevemente, chamada Pedagogia da Resistência, escritos a partir da vida e obra de Paulo Freire. Portanto, acho que creio que somos cerca de 12 ou mais autores, incluindo o Márcio Gadotti, né, que contribuímos para esta obra maravilhosa, que vai ser, portanto, é claro, em homenagem ao centenário Paulo Freire, e com esse título e com temas muito interessantes, muito relevantes, portanto, e vai ser lançado ainda este ano, no decorrer deste ano de 2021. Portanto, são aspectos muito importantes que foram surgindo, não é? No dia 28, vamos terminar o mês de julho, me pediram uma aula para os estudantes dessa Universidade Estadual de Minas Gerais, já com um título, um pensador, portanto, Paulo Freire, um pensador de fronteiras, diálogo pedagógico Brasil-Cabo Verde. Portanto, vamos dialogar agora, Daniel e eu, sobre a atuação, sobre a contribuição pedagógica de Paulo Freire aqui na formação dos educadores de jovens e adultos. Portanto, recentemente dei uma entrevista também, a televisão, portanto, rádio e televisão da Universidade Estadual de Bahia me pediu uma entrevista na mesma linha. Portanto, organizações e instituições que, seja contactando o Instituto Paulo Freire no Brasil, seja assistindo a divulgação dos trabalhos da rede. E eu diria, como estou aqui em Cabo Verde, em África,
tendo em conta a minha vivência, eu trabalhei durante 30 anos no programa de educação e formação de jovens e adultos. Tive contacto com a equipe de Paulo Freire desde 1980, nos anos 80, nos anos 90, com muito mais intensidade, já com interações, quer aqui em Cabo Verde, quer no Brasil, de educadores. A partir de 2000, já de uma forma também já muito mais trabalhada, com os sucessivos encontros internacionais do Fórum Paulo Freire. Em 2000, foi inaugurada a Rua Paulo Freire, que fica exatamente onde está o edifício emblemático da Direção Geral de Educação e Formação de Jovens e Adultos, que é uma parte nobre daqui da capital do país, onde estão várias instituições educativas, para além de uma escola Paulo Freire, que foi também batizada numa das ilhas daqui de Cabo Verde. Portanto, tendo essa vivência e tendo escrito uma tese sobre educação de jovens e adultos, onde Paulo Freire está presente em todas as etapas, né, do processo, né, naturalmente que eu sou muito solicitado, tenho recebido muitas solicitações, às vezes até perco ontem, hoje, amanhã vamos ter de novo um novo live e no dia 28, portanto, mas é sempre com prazer. Felizmente eu estou reformado, é como se diz aqui em Cabo Verde, mas reformado ainda em forma para poder contribuir, né, sobretudo partilhando aquilo que Paulo Freire nos legou, que é muito bom, porque quanto mais partilhamos, nós sentimos muito mais úteis, muito mais, digamos, cumpridor da missão que ele nos deixou, que é de reinventá-lo continuadamente. Portanto, são essas anotações que eu queria partilhar assim de forma breve. Não poderia ter preparado uma coisa mais fina, mas é o que me ocorre partilhar neste momento. Agradeço a oportunidade e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada.